Vamos colocar aqui então lambda.py, tá? A nossa função lambda. Então o que nós precisamos, né, passar aqui na função lambda? Vou deixar até nos comentários aqui, ó, lambda, né? Nós precisamos passar argumentos, né? Que vai ser a nossa expressão, certo? Nós precisamos passar, né, essa palavrinha. Então começa com a palavra lambda, tá? A nossa função vai começar ali com a palavra lambda, certo? Não tem def, né? Aqui a palavrinha def, né? Não tem a, acho que chama definição, é definição em inglês, tá? Vai estar como definição em inglês. Então quando a gente cria uma função, a gente coloca ali a palavrinha def, né? Aqui, ó, tá? Def, definição, certo? Então você está definindo ali o que vai acontecer. Então por isso que chama def. Aqui não vai ter essa palavrinha def, certo? Não vai ter isso daí. Ela não vai ter nome, não tem nome, certo? Aqui na tipagem a gente colocou, ó, o nome da função. Então aqui no lambda não vai ter o nome. E também sem retorno, tá? Não tem a palavrinha return. Aqui nós temos a palavrinha return na função convencional. Aqui na lambda não tem a palavrinha retorno, certo? Então é importante você ter, né, esses conceitos aqui, ó, já na ponta dos dedos aí, para saber por que nós estamos fazendo, né, porque nós estamos fazendo aqui a questão, né, da função lambda. Ela serve para facilitar a nossa vida, certo? Assim como a função de seta lá no JavaScript, né, a arrow function, nós temos aqui a função, né, lambda, que vai fazer isso daí para a gente, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então nós vamos ter aqui como a gente chama lá de function expression, né, passar a função para dentro de uma variável e depois a gente utiliza aquela variável, certo? Então nós temos aqui o somar lambda, certo? Já vem ali a palavrinha a, b, e depois a gente vai retornar o a mais o b. Certo? Segue o mesmo raciocínio lá da função de seta lá do JavaScript, tá? Então você vai ter ali, né, a função de seta, para quem não conhece no JavaScript, é essa daqui, ó, tá? Então você vai ter ali, ó, né, essa função aqui lá no JavaScript, né? Aqui nós temos algo semelhante, tá? Então se você sabe a função de seta no JavaScript, aqui vai ficar fácil também, tá? Vamos lá então, fazer mais um aqui, vou colocar aqui para maiúsculo, né, a palavra que a gente digitar para maiúsculo, para a gente trabalhar com texto. Tá? Maiúsculo recebe lambda texto e o texto aí vai retornar, né, texto.upper, certo? Aqui o método, né, ele pede aqui um parênteses, tá? Né, uma função, né? E aqui vai ser o par. Vamos colocar aqui o lambda, vamos passar ali um valor, né, e vai retornar esse n, né, o resto da divisão por 2. Resto da divisão por 2 for igual a 0. Certo? Então aqui nós vamos ter o par. Então aqui a função lambda, ela vai ser aqui uma linha só, tá? Então você vai ter aqui uma linha, vai ter a palavrinha lambda, ela não vai ter, né, o def, não vai ter o nome e vai ter aqui, ó, não, o retorno não vai ter, tá? A palavrinha retorno, né, return, não tem a palavrinha return, mas ela tem o retorno aqui, ó, depois dos dois pontinhos. Ela só não tem a palavra return, mas ela retorna ali alguma coisa, certo? Vamos testar aqui então, colocando os prints, né, pra gente poder verificar aqui o resultado. Então temos aqui a função somar, tá? Que funciona igual, né, as outras funções. Se está passando aqui, ó, o valor para o A, o valor para o B, vai retornar ali N, certo? Então aqui você vai ter o 5 e vai ter o 3. Vamos ter ali um retorno. Vamos ter aqui o print, né, do outro ali, que é um maiúsculo. Então aqui eu vou colocar aqui um olá. Vai retornar isso daí em caixa alta. E aqui um print, né, para fazer ali o par, né, colocando aqui o 10, tá? Então vamos ver agora, executar, né, só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Aqui ele vai retornar booleano, tá? Nessa situação aqui, ó, vai retornar booleano, tá? A gente não pediu para fazer mais nada, então vai retornar ali verdadeiro ou falso. Então vamos colocar aqui, né, o py lambda.py, certo? Então trouxe aqui os resultados que a gente, né, esperava ali. Tá? Trouxe aqui então o 8, somou ali os valores, trouxe aqui o olá em caixa alta e trouxe aqui o verdadeiro, certo? Você colocar aqui o 11 aqui não vai ser verdadeiro, né? Tá? Aqui a gente só vai ter o valor booleano ali acontecendo, tá? Verdadeiro ou falso.
certo? Então aqui é a função lambda, então a gente trabalha desse jeito aqui, facilita a nossa vida, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos, né, com a função lambda e fazendo ali a comparação com a função, né, convencional, para ficar mais fácil aí, né, e o pessoal entender também a questão do return, vai ficando mais fácil conforme a gente vai fazendo aqui os exemplos, tá? Vamos seguindo aqui, deixa eu só ver né, tem pessoal comentando ali, deixa eu ver aqui com a minha esposa nos comentários. Bom dia, irmão. Tenho 17 anos e amo essa área de programação. Você fez alguma faculdade? Bom dia, quem falou aqui foi o Biel, né? Eu fiz sim, tá? Eu fiz a faculdade, minha faculdade foi em Gestão e Tecnologia da Informação, depois eu fiz ali algumas, né? Algumas meia dúzia de pós-graduação, tá? Então fiz algumas pós em desenvolvimento de sistemas, né? Front-end, fiz ali também na parte de mobile, então fiz algumas pós, né, envolvendo aí, né, a tecnologia, tá? Para quem não me conhece, sou professor de DS, eu trabalho na ETEC, aqui na Zona Norte de São Paulo, tá? Eu trago material para ajudar os alunos lá da escola, já tem 2 anos aí que a gente está fazendo as lives, inclusive a gente já passou de 750 vídeos gravados aí disponível para vocês, tá? Depois dá uma olhadinha lá. Pessoal, né, aproveitando, né, essa pausa aí, agradeço, né, a participação de vocês, o engajamento nessa participação legal que acontece aqui nas nossas lives, e para o pessoal chegar até a gente, né, através das curtidas de vocês. Então, senta o dedo no like aí, sem dó, né? A gente sempre fala isso, porque quando você estuda, né, em equipe é diferente de você estudar sozinho. Quando tem gente aqui para participar da nossa live, às vezes um comentário de uma pessoa, né, esclarece, né, clareia ali a situação de outras pessoas também, tá? Então quando você estuda em equipe é diferente de estudar sozinho. E para o pessoal chegar até a gente é através das curtidas de vocês, tá? Então senta o dedo no like aí e vamos seguindo aqui fazer os exemplos, né, das funções, né, a função lambda e versus a função convencional ali, certo? Vai ficar mais fácil aqui de entender. Vamos fazer aqui mais um, né, um documento, exemplo lambda, tá? .py. Então aqui nesse exemplo nós vamos fazer, né, a função normal e vamos fazer ali a função lambda. Vamos ter aqui a função normal dobrar normal. Tá, vamos fazer aqui né, um número e fazer ali a multiplicação por 2, tá? Fazer aqui, ó, a dobra do número. Então vai ter ali um valor que você vai colocar, vou chamar ali, né, de x, pode ser qualquer número, qualquer nome, qualquer coisa que você colocar ali. Então vou chamar de x e vai retornar, né, o retorno da função vai ser um float, certo? E aqui nós vamos ter um return x vezes 2, tá? Então você passa ali um valor e retorna esse valor vezes 2, certo? Como é que fica isso daqui na função lambda? Dobrar, colocar aqui dobrar lambda. Faltou o A aqui, certo? Função lambda vai retornar, vai atribuir, né, lambda x e vai pegar esse x aí vezes 2, certo? Então aqui o que você faz, né, com duas linhas, né, colocando aqui o def, nome da função, retorno, a setinha e tudo mais, aqui você coloca numa linha só, certo? Vamos fazer aqui a exibição, né, para a gente ver o resultado, que vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui um número, tá? Vou colocar aqui o 10 mesmo, tá? Só para a gente ter aqui um valor, e colocando aqui um print. Aqui então vai ser, colocar aqui a função normal, e aqui vai ser o dobrar normal, e aqui a gente vai colocar ali o número. Tá? Você pode colocar o 10 aqui dentro? Pode colocar o 10 aqui dentro. Você pode colocar ali para uma variável e depois chamar a variável? Pode colocar, tá? Tanto faz aí do jeito que você vai fazer, porque vai chegar no mesmo resultado. Aqui então a função lambda, tá? Aí você faz ali a mesma coisa, tá? Aqui vai ser dobrar lambda e aqui vai ser o número que você vai dobrar, certo? Vamos executar isso daqui, né? Só para a gente ver que vai trazer a mesma coisa, né? A gente sabe disso, né? Então aqui é o py, exemplo lambda .py, certo? Deixa eu ver que eu coloquei aqui exemplo, né? Faltou o e ali, né? Quando dá esse erro aí, geralmente é porque digitou errado aqui o documento, tá? Então quando aparece assim é porque digitou o documento errado, tá? Então trouxe aqui, ó, função normal, 20, né? E o lambda ali trouxe 20 também, certo? Então fez a mesma coisa, tá? Fez a mesma coisa aqui,
e não, né, não mudou nada na nossa vida, né? A diferença é que você tem aqui uma linha só, né? Fica mais fácil de você enxergar, fica mais fácil de você entender, tá? Se quiser diminuir isso daqui, não quero colocar aqui, eu quero colocar aqui direto, né? Você coloca ali o valor também, tá? Eu vou fazer aqui uma quebra, né, de linha, só para não ficar grudado com os outros exemplos. Então aqui eu vou colocar só uns tracinhos, só para não ficar grudado, tá? Isso daqui não significa nada, tá? Isso daqui não é código, é só para na hora da execução, colocar aqui, ó, na hora da execução ficar separado, tá? Então aqui a gente tem um exemplo e vamos fazer o outro exemplo aqui embaixo, tá? Se não ficar tudo, né, amontoado ali, fica difícil de ver, certo? Vamos fazer agora então, né, agora que a gente já viu, né, que funciona com a função convencional e a função lambda, vamos fazer agora então, né, um vetor. Esse vetor aqui, né, o array, vamos colocar aqui alguns valores, 2, 3, colocar o 4 e o 5 aqui, certo? Então temos aqui, né, alguns valores, né? Temos aqui uma listinha, né, um array, um vetor, e nesse vetor nós temos uns números. E vamos fazer aqui um laço de repetição para passar dentro desse vetor e pegar esses números aqui e fazer uma multiplicação, né? Vamos fazer aqui elevado a 2, fazer o quadrado disso daqui. Então vamos fazer aqui, né, essa repetição. Para fazer essa repetição, nós vamos repetir, fazer o quadrado e jogar o resultado para dentro, né, de uma outra, né, de um outro vetor ali, certo? Então vamos fazer aqui o vetor que vai se chamar quadrado, tá? Esse daqui vai ser o nosso vetor que vai receber, né, o que nós tivemos na nossa listinha. Então vai ser aqui um list. E o pessoal que acompanha as lives de JavaScript, né, já facilita aqui a nossa vida, né? Agora aqui a gente vai utilizar o map, né? O map, né, ele vai fazer a repetição, né? Vai fazer a repetição. Deixa eu ver se tem aqui, ó, as instruções dele. Ele vai fazer aqui a interação. Vou lá para baixo, vai estar aqui embaixo, tá? Se vai dar para vocês verem aí. Tá? Ele vai fazer aqui a interação, né, nos itens que a gente fizer ali dentro desse vetor. E você vai fazer aqui uma função para, né, fazer alguma coisa com esses itens, né? Cada um desses itens aí você faz uma função. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer a função separado, depois chama função, ou então você já pode fazer a função lambda aqui dentro, certo? Que não tem nome, certo? Não tem return, né? Você vai ter aí então o x, depois o x, né, aí elevado a 2, certo? Quadrado. E aqui vai ser o números, tá? Então cada item dentro do nosso vetor você vai fazer, né? Nós vamos fazer ali, deixa eu fechar aqui a notificação, nós vamos fazer nessa multiplicação aí, na multiplicação, né, a potência, né, levar o quadrado aqui, certo? Então vamos fazer isso daí com uma linha só, a gente faz isso. Se você quiser, você consegue fazer a função convencional, depois você chama a função dentro desse map aqui, certo? Vamos seguindo aqui, fazer aqui o nosso print, né, para a gente ver, colocando aqui, né, o print. Aqui vai ser o F, colocar aqui, ó, números, e vamos enxergar aqui primeiro os números, né? Tá? Primeiro a gente vai fazer aqui o números, para a gente mostrar aqui os números, e depois aqui a gente vai colocar aqui, ó, print. Funciona com aspas simples também, tá? É que eu tô colocando aspas duplas em tudo, então tô colocando, né, padrãozinho aí, quadrado, tá? E aqui vai ser quadrados. Quadrado do que eu coloquei? Não, aqui eu vou colocar no plural, tá? Fica mais fácil da gente saber o que é. Quando você tem uma variável, né, que tem um nome no plural, né, você já sabe que vai receber mais de um item, né? Vai receber ali então uma listinha, né? Então você tem aqui, né, uma variável no plural. Fica mais fácil, né? É questão de boas práticas aí, tá? Vamos lá então executar essa parte aqui, né? Como a gente fez aqui a separação, não fica tudo grudado ali. Vou limpar a tela aqui. Aqui vai ser o exemplo lambda. Então trouxe aqui pra gente, né, os números sem, né, levar ali o quadrado, né, e trouxe aqui o quadrado, certo? Tá? Então trouxe aqui o quadrado dos números que a gente colocou, né, o 2 ali, né, começa do 2, né, o 1 ali não, né, não conta nada, certo? E aqui, né, trouxe ali o quadrado pra gente, certo? Então fizemos aqui a nossa listinha, né, o nosso list. E aqui nós utilizamos o map, né? O map, o laço de repetição, vai passar dentro do vetor. E aqui nós jogamos a função lambda para fazer isso daí para a gente, certo? Então, né, olha o que dá para fazer aqui com, né, com a função lambda. Deixa eu só ver o comentário antes da gente seguir, porque tem mais alguns exemplos para a gente fazer aqui com a função lambda, né? Tinha um exercício um pouquinho maior para a gente fazer, mas a gente já passou de 1 hora de live, senão a gente vai estender bastante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui.
Professor, o Apolo perguntou, professor, eu preciso aprender toda a matemática em inglês para programar? Bom dia, Apolo, bom dia, bem-vindo à nossa live. A programação, né, se você souber a matemática básica, né, a matemática básica, saber ali os operadores, né, o operador ali de comparação, né, que a gente chama, né, na matemática, maior que, né, o maior ou igual, né, souber ali trabalhar com os operadores, né, de... o mod, né, tem ali o resto da divisão, né, a gente fez ali o resto da divisão no exemplo anterior. Então é a matemática básica para você começar, tá? Para você começar com a programação. O Python, né, ele é, né, mais voltado para essa questão de análise de dados, estatística, tudo isso daí. Aí sim você tem que saber um pouco mais da matemática avançada. Mas para começar, para dar o start ali, não precisa, tá? Inglês também não. Em inglês você vai saber ali os termos técnicos, né? Vão ter palavras aqui que vão estar em inglês, não tem jeito, né? Até as instruções aqui, ó, das funções, dos métodos vão estar em inglês. Aí você pega isso daqui, né, dá um Ctrl+C e pede lá para o tradutor traduzir isso daí para você. Agora, para você avançar na carreira, né, trabalhar numa multinacional, é importante você saber o inglês, certo? Mas você consegue fazer aí, né, caminhar junto, né? Programação, vai estudando ali o inglês por conta também, né, por fora, e a matemática você vai evoluindo, tá? Vai evoluindo aí, que nem no caso aqui, a gente tem aqui uma potência, né, aqui um quadrado, né? A potência aqui, né, no caso de 2, né, você coloca ali 2 asteriscos, né? A multiplicação ali 2 vezes, certo? Então são essas coisas aí que precisa, tá? Não precisa, né, uma coisa muito mais, né, elaborada aí, tá? Pelo menos nas minhas aulas de lógica, eu não começo, né, com uma lógica de programação fazendo ali, né, o cálculo do quadrado, do redondo, do triângulo, né, calcular a área, nessas coisas todas. Eu começo da maneira mais simples e depois a gente vai incrementando, colocando mais dificuldades, aí sim a gente chega nessas partes aí, tá? Calcular a área, calcular o tamanho de uma parede, quanto vai gastar de tinta para pintar a parede, certo? Aí fica mais fácil porque você já sabe os algoritmos, tá? Então são duas coisas, né? Às vezes o pessoal começa a programação, uma coisa é você aprender os algoritmos, outra coisa é você aprender a fórmula da matemática para aplicar aqui nos algoritmos, né? Então se você junta esses dois, fica muito pesado para a pessoa, né, na primeira vista ali aprender, certo? Tranquilo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente... Professor, qual é a área mais fácil para entrar nesse ramo técnico? Pessoal, a área mais fácil para entrar ali na tecnologia, né, é a área de suporte técnico, né, que é o básico do básico. Você começa na parte do suporte, né? Eu comecei na parte do suporte, né, atendendo ali o helpdesk, atendendo as pessoas, fazendo formatação de máquina, tudo isso daí, para quem está começando, tá? Eu comecei nessa área, em infraestrutura, e depois eu fui estudando, migrando ali para a parte de programação. Tá? Então, se você tem essa oportunidade de trabalhar com suporte, é uma oportunidade que vale ouro, sabe por quê? Porque quando você for programar, quando você for trabalhar no desenvolvimento, você já vai saber como funcionam as outras áreas. Porque o programador, ele precisa saber da regra de negócio, ele precisa saber como funciona uma empresa. Não adianta você chegar lá no programador e ele não souber como que você trabalha lá no seu financeiro, né? Quantas planilhas, quantos cálculos, né, que você tem que fazer, né? Ou no setor de vendas também, né, as planilhas, os relatórios que você precisa tirar. Então quando você trabalha no suporte, você passa por todas essas áreas, você atende todo mundo dentro da empresa, aí você aprende mais com isso, tá? Aí você vai estudando, fazendo ali as graduações, os cursos e tudo mais, aí você vai migrando ali para a área que você quer, tá? Mas se tiver oportunidade também de fazer um curso técnico, é indicado, porque o técnico vai te também abrir ali outros horizontes, tá? E você chega na graduação, fica mais fácil, né, de você seguir ali, tá certo? Então esses toques aí, essas áreas aí são bem interessantes para dar uma pensada, tá? Mais alguma coisa? Acho que está tranquilo, né? Vamos seguindo aqui então, né, fazer mais alguns exemplos, né, do Lambda, né, na função Lambda. Vou colocar esse pedacinho aqui, tá? Esse daqui é só para pular linha, para não ficar grudado ali, para separar aqui os exemplos, tá? Senão fica tudo amontoado ali. Nós vamos fazer agora, né, a gente fez ali o pares no outro, né? Esse aqui a gente não fez ainda. Vamos fazer aqui então exemplo, né, com o filter, só para a gente... filtrar aqui. Nós temos aqui um vetor, né, de números. Eu acho que dá para utilizar ele. Dá para utilizar esse vetor aqui mesmo, tá? Ele está numa maneira global, né? Então dá para a gente utilizar ele ali. Vamos fazer aqui então, né, um filtro para trazer ali os números pares que a gente tem aqui nesse vetor. Vamos colocar aqui então pares recebe da nossa lista list, né? Vamos colocar aqui então o filtro, né? O filter que a gente tem lá no JavaScript, tá? É o filter e aqui vai ser a função lambda, que vai pegar o x, né, cada item, nós vamos ter ali o x,
E o x, o resto da divisão por 2, né? Aqui é o mod, tá? Esse daqui é o, né, o operador do mod da matemática, é o resto da divisão, tá? O resto da divisão por 2 for igual a zero. Aí você tem ali os números pares, certo? Depois aqui, né, do zero, vírgula, números, tá? Então você vai passar dentro desse vetor, cada item você vai fazer então essa, né, pegar ali o resto da divisão por 2, se for igual a zero, aí você faz ali um print, né, imprime isso daí, coloca lá o F, números pares, tá? Colocar o N maiúsculo só para ficar bonitinho aqui, mas os outros ali não sei se coloquei, lá em cima, né? E aqui vai ser pares, tá? Então assim a gente consegue fazer, né, essa separação aí, né? Fazendo aqui o filter, né? Então vai trazer ali os pares, no caso que só tem o 2 e o 4, né? Nesse vetor que a gente tem aqui em cima, tá? Então trouxe ali o 2 e o 4, certo? E o resto aqui em cima é o que a gente já fez ali, tá? Vamos seguindo aqui, fazer mais um exemplo. Esse daqui é um pouquinho maior, mas dá pra gente fazer aqui, tá? Não vai dar pra gente entrar na parte de dicionário. Queria entrar na parte de dicionário hoje, mas não vai dar. Fica pra próxima live. Nossa próxima live é amanhã, tá? Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, mais uma live aí da nossa trilha de Python, tá? Tem bastante coisa pra gente fazer aqui com Python, tá? Então essa trilha aí de Python vai seguir aí por alguns meses ainda. Fora os projetos que a gente traz aqui, quarta-feira, e no sábado também tem mini projeto para a gente trabalhar, tá? Sábado à noite, né? O nosso horário era sábado à noite, né? Essa semana aqui já começou as aulas, então, né, os horários mudaram também. Então a nossa live de sábado à noite é sábado de manhã. Então de segunda, terça e quarta e quinta-feira, né? São as 10 horas da manhã, tá? E sábado às 19 horas. Então ficou até mais fácil aí os horários. Vamos fazer aqui, né, uma listinha, né, de tuplas, né? Tuplas é diferente, né, de um vetor ali de objetos, né? Nós temos aqui as tuplas. Vou colocar aqui, ó, lista de tuplas, né, que chama. Acho que é essa a pronúncia, né? Tuplas, né? Se não for essa daí, alguém deixa no comentário aí, né, para saber como é que é a pronúncia, mas eu acho que é tuplas, né, que chama, né? Nós vamos fazer aqui uma ordem aqui, tá? A tuplas, ela tem, né, a chave tem o valor, e essa chave, esse valor você não pode modificar, tá? Então vamos ter aqui pessoas, e aqui vai ser a estrutura que a gente vai utilizar, e aqui dentro nós vamos colocar aqui o nome da Ana, e aqui nós temos, né, a idade, certo? Vamos fazer aqui mais algumas pessoas, colocar aqui o Carlos tem 30, temos aqui mais um, colocar aqui a Beatriz tem 22, e aqui depois colocar mais um, Daniel, aqui vai ter 28, certo? Então as tuplas aqui, nessa estrutura de dados que a gente tem, né? Nós temos aqui a chave, tem o valor, tá? Esses valores aqui a gente não modifica, tá? Então essa daqui é a diferença aí da tuplas, né, para um vetor, né, um array de objetos, tá? Temos aqui então, né, a nossa listinha, né? E nós vamos fazer a ordem disso daqui. Vamos colocar, né, na ordem, colocando aqui então, né, a nossa função lambda para trabalhar, tá? Vamos ordenar aqui por idade, tá? Tá bagunçado aqui, então vamos fazer a ordem por idade. Ordenando, colocar aqui por idade, tá? Você adota aí a técnica que você quiser, tá? Eu coloquei aqui o underline, mas você pode colocar ali o camel case. Então vamos ordenar colocando aqui o sorted, e aqui pessoas, a chave, colocar aqui o key, vai ser lambda, pessoa, e aqui vai ser pessoa, colocando aqui o 1, certo? E aqui embaixo, vamos fazer ali o print, colocar aqui o, né, aspas, ordenando por idade, tá? Então esse daqui é um tipo de situação, né, que o Python, né, você vai trabalhar bastante com Python, né, trabalhar com análise de dados, organização, né, fazer aqui, né, essa questão de filtros também, né, a gente utilizou ali o filter, tem um map, né, tem a parte aqui de você ordenar também, né, a sua listinha, né, o seu vetor, array, né, no caso nosso aqui é uma tupla, né. Vamos colocar aqui o for para cada nome, idade, em ordenando por idade. Vamos fazer o seguinte, colocar aqui um print, aqui vai ter o F, né? Tem que estar grudado ali o F com a aspas, tá? Se você fizer isso daqui, ó, já não funciona, né? O pessoal viu aí. O Python, né, tem essa questão
indentação, tá? Tem essa questão da indentação. Se você não colocar a indentação certinho, né, ele não funciona. Então aqui nós vamos ter o nome, idade, aqui dentro da chavinha, tá? E aqui vai ser anos, tá? Então nós temos aqui uma listinha, né, de nomes, e esses nomes aqui não estão na ordem ali conforme a idade, certo? E aqui a gente vai colocar na ordem fazendo então, né, a utilização aqui da função lambda, tá? Então a chave aqui vai ser a nossa função que a gente pegou ali, né, a nossa função lambda. Vamos fazer aqui então a exibição, né, só para a gente encerrar aqui a nossa live. Né, agradeço aí a participação de vocês, esse engajamento bacana. Tem algumas mensagens aqui que a gente já vai dar uma olhadinha, tá? Só finalizar aqui então, né, a visualização e a gente já termina aqui a nossa live, tá? Então aqui, ó, né, depois do paz, não coloquei ali para separar. Deixa eu só separar aqui, fica mais fácil da gente enxergar. Senão fica tudo misturado ali, fica ruim, né? Então nós temos aqui, ó, ordenando por idade, né? Tem aqui a Beatriz, 22, né? Depois vem o 25, 28 e 30, certo? Aqui, ó, tá fora da ordem. Aqui a gente colocou na ordem, tá? Então utilizamos aí a nossa função lambda para fazer isso, tá? Você pode criar uma função convencional, Aí aqui no key você chama a função que você, né, que você criou, certo? Aí você, né, dentro da sua função, você já vai ter passado ali o que você vai utilizar, certo? Dentro ali dos parâmetros. Aqui, como a gente coloca numa linha só, então para cada pessoa dessa listinha aqui, você vai pegar ali e colocar na ordem que a gente determinou aqui, certo? Pessoal, então essa daqui foi a nossa live de hoje referente à função, né? Função aqui com Python, tá? Deixa eu só ver aqui, o pessoal chegou agora no finalzinho, tá? Chegou agora no finalzinho, não se preocupa, daqui a pouco dá para assistir de novo, tá? Fica disponível para vocês aí. Agradeço, né, a participação de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente comentar rapidinho aqui. A Nana está perguntando, o que é lambda? A função lambda, ela serve para... é uma função que vai reduzir ali para a gente, né, uma estrutura que a gente tem. Deixa eu só pegar aqui. Né, aqui na função convencional, vou até pegar aqui uma função convencional, função básica, tá? Abrir aqui as duas, né, que a gente fez. Então aqui na função convencional, você tem aqui a definição, né, que é o def. Tem o nome da função, você tem aqui a palavra return, que é o que vai retornar, né, com o que você passou de parâmetro, certo? Você pegou um argumento e jogou para esse parâmetro. Pegou outro argumento e jogou para esse outro parâmetro. Pegou um argumento e jogou para esse daqui. 3 argumentos, 3 parâmetros. Aí a função vai retornar esses parâmetros dividido por 3 para fazer aqui a média, certo? Então essa daqui é a estrutura da função convencional. Na função lambda, nós temos aqui os argumentos, que vai ser aqui uma expressão. Então uma expressão lambda. Começa com a palavra lambda, certo? Não tem o def da definição e também não tem o nome. E também não tem a palavrinha return. Return, né? Deixa eu tirar aqui, né? Vai estar return ali, né? Que nem aqui, ó, tá? Return, não tem o return. Aqui não tem o return, mas ela tem o retorno depois aqui dos 2 pontinhos. Então a estrutura dela é desse jeito. Deixa eu só passar o avião aqui, que agora o pessoal pegou pesado, hein? O avião passando nessa altura, aí não tem o que fazer, não dá nem para fechar a janela. Bom, vamos lá então, né? Quando não é o busão, é o avião. Vamos lá. Então aqui, ó, na função, né, no somar, aqui nós temos uma variável e você está passando, né, essa função para a variável. Quando tem essa situação, a gente chama de uma function expression, tá? Então aqui é uma função de expressão para essa variável. Aqui você tem o lambda, a palavrinha lambda, que começa ali, né, começa com lambda. Você tem o a e tem o b como parâmetro. E vai retornar o a mais o b, certo? Então isso daqui, ó, é uma função para somar 2 valores. Essa outra aqui é uma função para transformar ali o texto em caixa alta. E essa daqui é para fazer ali a função, né, para ver se o número é par ou ímpar. Então, em vez de você fazer uma função convencional, tá, você faz a função lambda. Então, deixa eu ver só um outro exemplo aqui que a gente fez aqui. Deixa eu ver. A função lambda está aqui, né? Vamos lá para cima, tá? Deixa eu só colocar isso daqui para baixo, para não misturar. A gente entender aqui, certo? Então o que você tem aqui, ó, vai fazer a mesma coisa que você tem aqui, tá? Então aqui, ó, você pega uma variável e já joga a função lá para dentro, né, dessa variável. E aqui você tem a palavra def, tem o nome, tem aqui o tipo de retorno e tem a palavrinha return. Aqui na função lambda não. Você só tem aqui, né, essa estrutura, lambda x, 2 pontinhos, x vezes 2. É como se fosse a função de seta lá no JavaScript. No JavaScript a gente tem a arrow function. A arrow function é desse jeito aqui, certo? Lá no JavaScript, tá?
Lá no JavaScript a gente tem isso daqui. Aqui no Python a gente tem a função lambda, tá? É o mais próximo que a gente tem da função de seta, tá certo? Pessoal, acho que ficou claro. Eu agradeço, né, a participação de vocês. Amanhã a gente está aqui de novo, tá? Amanhã a gente está aqui de novo às 10 horas da manhã com mais uma live de Python, tá certo? Então eu agradeço mais uma vez. Até a próxima live.